Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal falando sobre o Código de Ética Profissional, que é um assunto bastante decorrente da prova e vai cair agora na prova do MP, que é ali o decreto 1171 de 94. Então, peguei algumas questões da banca da Consulplan para a gente resolver aqui juntos. Então, olha só, a primeira questão é essa daqui. Acerca da prestação de contas, considerando o Código de Ética, em sua seção 2, dos principais deveres do servidor público, lá nesse item 14, ele diz o quê? Que deveres fundamentais do servidor público é o quê? A prestação de contas. É uma condição essencial da gestão de bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Sobre a prestação de contas, o servidor deverá, então ele vem dizendo várias alternativas aqui, falando em relação aos dias de prestação de contas. Então, olha só, letra A, prestar contas entre 1 a 5 dias após o evento. Letra B, jamais retardar qualquer prestação de contas. Letra C, prestar contas entre 1 a 10 dias após o evento, e D, prestar em contas em no máximo 15 dias após o evento. Bom, quando eu fiz essa questão daqui, eu logo, assim, entre aspas, né, eu matei por conta essa única alternativa aqui, que ela não fala em relação ao prazo, né? Eu sei que isso tá um pouco errado, porque a gente tem que saber de qual as coisas, né? Só que é muita coisa, então, às vezes a gente tem que contar com essa estratégia. Mas olha só, na seção 2 lá, lembra lá que no Código de Ética ele é dividido em regras deontológicas, deveres, proibições. Então, eu até vou colocar o link de um vídeo que eu já fiz sobre esse Código de Ética com algumas questões desse tema aqui. Então, olha só, na seção 2, lá dos principais deveres do servidor público, que é a letra D lá, que ele diz o quê? Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. E aí eu coloquei isso daqui, que isso daqui é considerado como rol não taxativo, então não tem aquele prazo como tem aqui nas outras alternativas, de 1 a 5, de 1 a 10 ou no máximo 15. Então a alternativa correta dessa questão é a letra B. E aí a gente já começa a observar diferenças das bancas nas suas questões, né? Olha só, essa daqui ela é bem diferente a Consulplan das outras bancas. Porque aqui, olha só, não tá igual, tipo assim, copia e cola, como tá escrito no código. Tá, sim, pelo menos no entendimento que a gente tem desse Código de Ética e das informações que ele diz lá nesse código. Então, por isso que a gente tem que ler e compreender, né, o sentido do que tá escrito lá. Porque como a gente vai ver várias questões aqui sobre o Código de Ética, ele não tá totalmente assim, copia e cola. Então, olha só, a próxima questão é essa daqui. Sobre o Código de Ética do servidor público, é relevante assinalar que a área pública, assim como a privada, então ele não está fazendo nenhuma distinção. Os dois têm o quê? Obrigatoriedade no cumprimento ético de seus deveres. Por meio do quê? Da gestão pública e atuação dos servidores públicos. Então, dentre os princípios que regem a atuação do servidor público, assinale a alternativa correta. Então, bora lá ver cada uma delas. Letra A. Evitar participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções. Bom, tem que evitar participar, já que isso vai melhorar esses movimentos e estudos, ele vai melhorar o seu exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Você acha que tem que evitar? Não, né? Tem que participar. E isso está muito bem lá na letra O, que ele diz justamente assim: participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Então, o que está errado aqui é esse evitar. Ele não tem que evitar, ele tem que sim participar. A letra B, ele diz assim: servir o cidadão, considerando que esta aqui, ou esse cidadão aqui que ele está falando, é sem dúvida uma vocação cujo exercício ético e transparente é pressuposto básico para todo aquele que é aprovado em concurso público. Quando eu li a primeira vez essa alternativa, que eu achei meio estranha, mas olhando aqui mais uma vez, lendo ela, né, ela é justamente correta, porque isso aqui ela não está explicitamente escrito no Código de Ética, que foi até por isso que eu fiquei em dúvida, mas é essa aqui que é a alternativa correta dessa questão. Caso você saiba também complementar a explicação dessa questão aqui, dessa alternativa, você pode comentar aí, por favor, no vídeo aí abaixo. Então, a letra C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter.
caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem próprio? Não, né? A gente acabou de ver aqui na letra A que é sempre em relação à realização do bem comum, da sociedade e tudo. E aqui na letra C ele já vem finalizando. No início ele começa bem bonitinho, mas ele finaliza feio. Então isso daqui tá errado, não é bem próprio, né? É o bem comum da sociedade. Então isso aqui tá lá na letra C dos principais deveres, que ele diz assim: ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. A letra D, ele diz assim, que ele é um exemplo de regra deontológica, só que ele está errado. Olha só, lendo lá. Apenas a distinção entre o bem e o mal é suficiente para a moralidade da administração pública, mas deve ser acrescida da consciência de que a razão da atuação do servidor público é a busca pelo bem comum. Então, olha só. Isso daqui eu também fiquei meio em dúvida, mas olha só como é que está escrito lá na regra deontológica. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Por quê? Porque ele tem que ser acrescido mais algumas coisas, mais detalhes, vamos dizer assim. Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então não é apenas o bem e o mal. Então tem que ter outras coisas que vão, vamos dizer assim, decidir esse assunto aqui. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, olha só o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, a gente observa aqui nessa questão da letra D, ela está incompleta em vista do que está escrito na regra deontológica. Então, é por isso que ela está incorreta. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. A próxima questão, ela fala em relação aos deveres fundamentais do servidor de acordo com o código. Então, olha só, ele dá 3 alternativas aqui e aí a gente vai avaliar cada uma delas. A primeira é zelar no direito do exercício de greve as exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Sim, isso está lá na letra J da parte dos deveres fundamentais. O segundo item, então, olha só, nesse tipo de questão, o legal é que dá para a gente já desconsiderar algumas alternativas aqui. Então, como a gente já viu que a primeira aqui está correta, então olha só, dá até para desconsiderar a letra C, que diz somente 2, e a letra E. Então bora continuar aqui. A segunda aqui, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Então isso daqui está correto, isso aqui está na letra N. Então bora ver onde está a segunda, esse daqui diz somente uma, e esse daqui, ó, a gente já pode desconsiderar. Então, olha só a alternativa correta que a gente já pode encontrar, né? Então, bora ler aqui a terceira. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. É justamente isso, não é? Que tá lá na letra H. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. A questão aqui, ela fala sobre o que? É a pena aplicável. Que lembra, a única pena que está escrito no Código de Ética, então bora lá. Segundo o Código, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de... Lembrando que essa parte aqui de pena está lá no finalzinho do Código. Então, olha só. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a censura. É a única pena que está escrito lá. Lembrando que isso, a sua fundamentação constará nos respectivos parecer. Ou seja, não é de qualquer jeito, né? Vou aplicar a censura e acabou. Não, tem que ter tudo certinho, a fundamentação e tudo. Então, além disso, tem que ser assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então, a alternativa correta dessa questão é justamente a letra A, que é a censura. A censura é a única pena aplicável que está escrito no Código de Ética. Então, pessoal, se você quer mais vídeos sobre esse assunto, é só comentar aí. E valeu!